Olá, o Brasil é o 7º país no mundo em número de homicídios contra mulheres. E o estado da Paraíba, em 2017, registrou um crescimento de 61,20% em feminicídio e se tornou o 12º estado do Brasil onde é mais difícil viver sendo mulher. O feminicídio é o tema do Em Discussão de hoje. Aqui no estúdio conosco, nós vamos conversar com a juíza Rita de Cássia Andrade, que é titular da Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de João Pessoa. Doutora Rita, seja bem-vinda aqui ao programa Em Discussão. Eu gostaria de começar essa nossa conversa com um tema que é básico, é conceituar o que é feminicídio e por que essa nomenclatura é necessária para diferenciar esse tipo de crime, de violência, daquele que a gente convencionou chamar de homicídio. Pois é, então é um prazer novamente estar aqui nesse programa e falando de um assunto tão atual, tão iminente hoje na nossa sociedade. Mas o feminicídio, é um instituto, é uma qualificadora do homicídio, que foi incluído no Código Penal em 2015. E muito se discute sobre o que é feminicídio, o que poderá ser, se poderá acontecer, se não poderá. Então, assim, o feminicídio ele a morte da mulher, o assassinato da mulher em razão do fato dela ser mulher. Falando assim um português bem claro, é um crime de ódio pelo simples fato da mulher pertencer ao gênero feminino. Então ele vem imbuído de ódio, ele vem imbuído da discriminação, ele vem imbuído do menosprezo. E pode também acontecer dentro do âmbito doméstico e familiar. Agora tem que ter esse contexto. Vamos supor que uma mulher vá passando na rua com uma bolsa e um assaltante vem atacá-la. Ela, para defender o seu patrimônio, ela fica naquela discussão e ele puxa uma arma e atira. Isso não foi um feminicídio. Isso foi um latrocínio. Isso foi um latrocínio, que foi um roubo seguido de morte, mas houve o homicídio de uma mulher, mas aí a gente não está vendo nenhuma situação de gênero, nós não estamos vendo nenhuma situação de discriminação contra a mulher, não estamos vendo nenhuma situação de menosprezo, não estamos vendo nenhuma situação de preconceito, porque tanto poderia este homem assaltar uma mulher com aquela bolsa, como poderia ser um homem, um senhor, um idoso. Então, não se está vendo ali, naquela relação criminosa, a situação do gênero, se está vendo a situação de um bandido e de uma pessoa que tinha alguma coisa a ser roubada. Mas eu queria colocar um outro componente nessa sua ponderação, que, claro, está corretíssima. Mas também não é verdade que muitos bandidos escolhem as vítimas por serem mulheres porque acham que, sendo mulheres, oferecem menos resistência? Também é possível, mas a gente sempre, quando fala do feminicídio, a gente leva para a questão do ódio, a gente leva para a questão do menosprezo, a gente leva para a questão da discriminação. Porque muitas vezes, quando acontece o assassinato de uma mulher, e é uma situação de feminicídio, o agressor ele não se contenta apenas em matar a mulher. Ele provoca mutilações das mamas, ele provoca, vamos dizer assim, mutilação da genitália, ele queima a mulher. Então, tem todo um percurso que a gente que também são identificadores do feminicídio. Porque difícil. Não basta você matar. Quando você mata. Então, para que mais? Para que acrescentar mais? E aí é onde entra o ódio. Aí é onde entra o ódio contra a mulher, contra o gênero feminino mulher. Então, a violência de gênero, ela vem assim como se fosse o elemento principal. A senhora já foi bastante ilustrativa do que é feminicídio, mas eu queria ser ainda mais. Pronto. Para a gente lembrar aí algum caso que tenha acontecido e que claramente é tipificado como feminicídio. Olha, nós tivemos um caso que foi assim muito comovente, que a sociedade paraibana, a sociedade de João Pessoa, ficou muito chocada. Foi o caso da Viviane, que ela estava num bar, nos bancários, me parece que em companhia de pessoas conhecidas e outras que também não eram conhecidas, acabou deixando o ambiente em companhia deles
E o que nós vimos depois foi ela encontrar o corpo dela queimado, a suspeita de que também houve estupro, e isso demonstra claramente o que é um crime de ódio, porque não bastou que ela estivesse numa situação de vulnerabilidade com eles, né, e como houve um depoimento aí dizendo que ela estava gritando e que mataram porque ela estava gritando, mas você percebe que há ali uma situação de ódio contra a mulher, né? Então, se ela estava gritando, ela não estava confortável na companhia deles, parasse um carro, deixasse a moça descer, deixasse num ambiente que não fosse visto por ninguém e deixasse ela viva. Mas você vê que ali é um crime de ódio, é um crime contra a violência, é um crime de violência contra a mulher que é baseado no ódio, porque não bastou matar, eles tiveram que queimar ainda, moça. É um fato tão complexo, é um conceito tão complexo que me lembro claramente no âmbito, né, do decorrer do noticiário, das investigações, porque ela passou muito tempo desaparecida, né, Viviane Chrysler. Exatamente. E a família fez campanha pedindo informações que levassem ao paradeiro. Ela foi encontrada numa mata, acho que entre Bahia e Santa Rita, o corpo carbonizado. Mas muita gente ainda criminalizou a vítima. Disse, mas ela tinha um filho, porque ela não aliás, uma filha, porque ela não estava com a filha em casa. Porque ela deixou o marido, porque ela não estava com o marido. E isso é outra coisa muito triste a respeito do feminicídio, né? Porque a vítima, ela sofre uma violência terrível e o nosso preconceito ainda impõe uma outra pena. Não é só no caso da Viviane, não é só no caso do feminicídio, não é só no caso dos homicídios, não é só no caso das lesões, nem dos crimes contra a honra. A mulher, ela sofre. Quando a menina nasce, ela já tem esse estigma de que ela vai ser vítima do preconceito, da discriminação, da dominação. Isso é em qualquer circunstância, não é só em circunstância de morte, não. É na circunstância da vida inteira. A mulher, ainda que ela esteja certa, em algum momento, alguma pessoa vai chegar e vai dizer que ela estava errada. Isso aí vamos dizer assim, é prego batido e ponta virada. Não tem como ser diferente, porque nós estamos trabalhando com um elemento que é muito profundo, que é o elemento cultural. Nós trabalhamos com machismo, nós trabalhamos com patriarcado, nós trabalhamos com sexismo, nós trabalhamos com heranças malditas do início da humanidade. Sócrates já dizia que foi um homem fabuloso, que deixou experiências maravilhosas para a sociedade, contemporânea inclusive, mas ele dizia que a mulher, ela se comparava ao espírito de uma porca. Então você veja como nós, mulheres, somos vítimas do preconceito, eu acho até que antes do início da humanidade civilizada. E como fazer para combater esse preconceito? É o que nós estamos fazendo aqui. As leis são suficientes, doutora Rita? Olha, as leis são suficientes porque elas nos dão esses elementos para que a gente venha aqui e discuta. Eu falo desse preconceito, eu falo dessa discriminação. Todo homem é filho de uma mulher. Mas quando ele pensa em prejudicar uma mulher, quando ele pensa em ofender a honra de uma mulher, quando ele pensa em degradar uma mulher, ele não se lembra disso. Que ele é filho de uma mulher, às vezes uma mulher que foi lutadora, que foi mãe, que foi pai, que se sacrificou na vida, que ele tem irmãs, que ele tem avós, que ele tem tias, mas ele esquece todo esse arsenal em seu entorno e joga a mulher como vítima, joga a mulher na lama, às vezes um casamento desfeito que não foi bem resolvido, então a mulher que foi boa durante 40 anos passa a ser um elemento nocivo, perverso, que não tem valor nenhum. E aí tem a vingança pornográfica, tem, né? a vingança pornográfica, tem a patrimonial. exposição nas redes sociais, tem a vingança patrimonial, que todos eles ficam franciscanos pedindo esmola com a cuia na mão. Então, tudo isso. Então, nós temos que trabalhar essa questão da violência contra a mulher da forma como nós estamos fazendo. Tem a Lei Maria da Penha, tem a Lei do Feminicídio, tem a nova lei agora de abril, que é o crime contra o não cumprimento das medidas protetivas de urgência concedidas em favor das mulheres pela Justiça. Então, nós temos hoje alguns elementos normativos e à proporção que o tempo vai passando, a gente vai evoluindo nesse sentido. Mas é preciso esse debate, é preciso essa discussão, é preciso esse diálogo, porque quando a gente fala, não são só as mulheres que estão nos ouvindo, os homens também estão nos ouvindo, não é? E assim, eu não acredito só na penalização, na pena,
Não adianta você aumentar a pena, porque se fosse por isso, nós não tínhamos tráfico de drogas. As penas são altamente pesadas. Se fosse por isso, nós não tínhamos homicídio. O feminicídio está acontecendo. O feminicídio ele começa com 12 anos de prisão, de reclusão, e vai até 30. E os crimes estão acontecendo, então a pena não é o elemento que vai trazer a solução. Acho que a raiz cultural é que tem que os ser crimes hediondos, tratado. todos eles têm penas muito pesadas. Pois é, nos Estados Unidos o tráfico de drogas é punível, dependendo da quantidade, com morte. E mesmo assim tem muito tráfico. Mesmo assim é um berço do tráfico de drogas. Então, assim, a gente tem que trabalhar em outros recortes. Conversando, dialogando, criando órgão de ressocialização e reeducação do homem, não é? Conscientizando também a mulher, que a mulher também precisa dessa consciência, porque quando a mulher apanha do marido, que chega na delegacia com o rosto todo quebrado, o olho roxo, o corpo todo cheio de hematomas, ela vai lá e diz à delegada aquela verdade vivenciada naquele momento. Passado um mês, quando ela chega diante da justiça, ela diz que foi tudo mentira. Então está faltando essa consciência também, não só da parte do homem, mas medo, também né? da parte da mulher. Está faltando essa consciência. Nós trouxemos um dado aqui na abertura do Em Discussão de hoje, de que o número de violências, o número de feminicídios subiu 61,20% em 2017. Aí o telespectador pode pensar, mas foi uma explosão, a Paraíba passou a violentar muito a mulher. Na verdade, isso tem mais a ver com o estímulo que representou a Lei Maria da Penha para que se notifiquem, né, os crimes, ou realmente houve uma explosão? Não, veja bem, sempre se matou mulher. A mulher sempre foi vítima de homicídio, que não tinha essa nomenclatura de feminicídio, mas ela sempre foi vítima, só que ela entrava num contexto, numa estatística geral. Então, na Paraíba, vamos dizer, houve 58 homicídios em 2000, 48 homicídios em 2012. Ou antes da lei, um ano qualquer. Então, ali entrava um contexto de homicídios entre homens e mulheres, meninos, adolescentes. Então, hoje não, hoje tudo é muito identificado. É morte de homem, morte de adolescente, branco, negro, mulheres, meninas, estupro de meninas. Então, isso nos dá esses elementos para que você chegue aqui e diga, tantas mulheres foram assassinadas. Porque antigamente não tinha a Lei Maria da Penha, antigamente não havia essa exigência do Conselho Nacional de Justiça, não havia essa exigência da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, da Presidência da República, a Secretaria dos Estados, dos municípios. Então, hoje nós temos um monitoramento muito grande, muito maior, né? Então, é necessário qual é o órgão que não vai registrar a morte de uma mulher? Porque todo mundo está em cima. Você veja pelos julgamentos, pelo último júri que houve, de uma mulher que estavam todos os movimentos presentes. Então, ali ajuda muito, não vai interferir na decisão do julgador, não vai interferir no corpo de sentença, mas ajuda muito nessa questão da repercussão social. Claro, de mostrar o quanto a sociedade está indignada. E mostrar enquanto a sociedade está indignada e tem sede de justiça, que acho que seja uma das piores sedes do mundo, é a sede de justiça. Pois é, nós estamos falando sobre números. Eu não sei se você já ouviu falar no violentômetro, é que a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar da Paraíba criou um ranking da violência para você, mulher, ficar alerta diante de algumas situações. Vamos conferir. A Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça da Paraíba elaborou uma cartilha com o ranking da violência doméstica e familiar no estado. O violentômetro orienta mulheres sobre os níveis de violência e as consequências que cada atitude pode gerar. Veja no gráfico alguns exemplos. Um alerta é feito. Tome cuidado. A violência tende a aumentar nos casos que envolvem piadas ofensivas, chantagens, ofensas e ameaças. Logo em seguida, vem uma orientação. Reaja quando o agressor destruir bens materiais, tentar controlar, brincar de bater com tapinhas e pancadinhas, machucar, beliscar e arranhar. E, por último, o violentômetro orienta a vítima de violência pedir ajuda na delegacia da mulher quando aumentar o grau de agressões com chutes, ameaças com objetos, armas, ameaça de morte e abuso sexual, entre outras situações de violência. Ainda sobre números e sobre a Lei Maria da Penha, nós sabemos que, apesar dos números serem muito representativos, altos,
Ainda há, doutora Rita, subnotificações. E a senhora fez um estudo muito interessante, como sua tese de doutorado, que fala justamente sobre os aspectos dessa subnotificação. Eu queria que a senhora nos contasse. Pois bem, olha, a subnotificação ela é feita pelo Ministério da Saúde, é o SIM, né? É Sistema de Informação de Mortalidade de Mulheres. Então, o que acontece? Esse sistema ele não foi implantado ao mesmo tempo em todas as unidades da federação. Vamos supor que primeiro chegou em Brasília, então Brasília começou a notificar. Depois chegou em Mato Grosso começou a notificar. Então ele não teve assim uma uniformidade. Vamos notificar em todo o território nacional ao mesmo tempo. Pois bem, então já temos essa defasagem, porque aí a notificação fica meio capenga, né? Porque uns notificam, outros não notificam, e quando você vai pegar um relatório anual dos homicídios, há uma deficiência, não há vamos dizer assim, uma fidelidade naquelas informações. Pois bem, quando todo o país então começou a notificar, aí nós esbarramos no quê? A mulher quando chega, vamos dizer aqui no trauma, toda arrebentada, com o rosto quebrado, olho roxo, perna quebrada, hematomas, e ela não vai nunca dizer, é muito difícil ela dizer que ali foi uma violência doméstica. Ela disse que caiu da escada, que estava lavando o banheiro, escorregou, que bateu com o rosto na pia e quebrou o dente. Então, ela inventa situações, talvez, não sei, porque todos esses órgãos hoje, eles têm psicólogo, tem assistente social para conversar. Mas há diversas razões, há o medo, há a pressão social, muitas vezes até pela manutenção do casamento, muitas famílias exigem aquela manutenção do casamento. Então, ela tem N razões e ela acaba não contando a verdade. Então, aí já tivemos uma negativa da notificação. Sim. Não é isso? Então, isso aí já vai alterar os números. E nas cidades do interior, nós contamos com uma outro agravante, que todo mundo se conhece. E aí, quando a mulher chega e diz, não, eu apanhei do meu marido é valentão, ele tem arma, isso, o próprio profissional da saúde, ele já fica com medo. E ele não escreve aquele relato. Não descreve aquela situação porque ele tem medo de uma retaliação, ele tem medo de ser chamado para ser testemunha, quando não é. Nunca um médico, uma enfermeira, um psicólogo, um assistente social vai ser chamado para ser testemunha num processo de violência doméstica. Mas há essa concepção de, não, eu vou botar aqui, aí a juíza vai me chamar, o juiz vai me chamar. Então, isso também acaba desaguando na falta da notificação, na subnotificação. Quer dizer, nós temos uma notificação, mas temos uma subnotificação que é muito maior. E por derradeiro, isso aí vai gerar o quê? Vai gerar para nós uma deficiência nas informações e, com isso, uma deficiência na implantação das políticas públicas, que é o que mais hoje, quando você participa de eventos, de congressos, seminários, o que mais se pede é isso, vamos notificar, porque a proporção que os crimes vão aparecendo, o Estado, o governo federal, estadual, municipal, vão adotando políticas de enfrentamento à violência. Então, se o número está pequeno, então tá bom. Então, cada vez mais que a mulher chega, que fala a verdade diante do médico, diante do psicólogo, do assistente social, quanto isso melhor para a sociedade. Então, por isso que a subnotificação ela é muito prejudicial na hora desse registro. Há um esforço das autoridades e também dos legisladores de tornar as penas mais duras. E, recentemente, o Senado Federal aprovou um texto que torna realmente mais rígida a punição para os assediadores, né? E há também um outro aspecto que, mesmo que a vítima não queira denunciar, o crime tem que ser, me parece, relatado. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Olha, veja bem, hoje nós temos os crimes contra a honra, que é a injúria, a difamação e a calúnia. Esses crimes, eles têm uma pena de detenção muito pequena. E a Lei Maria da Penha, ela não traz pena. Então, a gente trabalha com a Lei Maria da Penha, mas as penas, elas são do Código Penal. Então, nós temos que nos sujeitar às penas do Código Penal. E são penas pequenas. Se o indivíduo não for preso em flagrante e não passar pelo menos 20 dias, 30 dias preso, e se ele for primário, mais adiante ele não vai ter nenhuma condenação. O que a gente pode fazer? É conceder ele um subsídio para ele assinar durante 2 anos, né? Prestar serviço durante 1 ano no início, mas isso me parece ainda muito com impunidade. Sim. E é por isso que o Congresso está vendo essa situação para rever esse crime tanto da violência psicológica, que eu acredito que seja
um dos crimes mais fortes dentro do processo de violência doméstica, porque ele não deixa marcas no corpo, mas deixa marcas profundas na alma. E é difícil ele machuca, de provar, né? Ele fere, ele adoece, ele causador, leva ao suicídio, né? Ele leva ao suicídio, é causador de depressão, é causador de distimia, é causador de insônia, é causador de uma doença que é muito comum disso aí, é a mulher ficar resistente, às vezes até a novas relações, né? Ela fica tão marcada, tão devastada psicologicamente, que ela se fecha, não quer se envolver com mais ninguém, porque acha que todo mundo é igual, que vai sofrer as mesmas coisas. Então, eu acredito que a violência doméstica, violência psicológica, que também resulta nessa questão da injúria, da difamação, da calúnia e do assédio, como um dos crimes mais graves contra a mulher. Porque ninguém está vendo, né? Muitas vezes o homem começa com um insulto, depois ele vai para as redes sociais, depois ele vai para a traição, depois ele vai... Enfim, é uma gama de há muitos casos, eu já ouvi de intensos relatos, vindos até de mulheres muito esclarecidas, de vida independente, financeira, social e tal, de que os companheiros desqualificam tão constantemente que ela acaba acreditando que ela realmente é uma pessoa desqualificada. Que isso você é terrível, é feia, né? Que você é gorda, que você não arranja mais ninguém. Que é incompetente. Que você, às vezes, atinge até a parte sexual, a sexualidade da mulher, entendeu? Então, assim, é uma violência tão grande, tão intensa, que realmente o legislador está atento a isso e tem que realmente trazer uma lei para normatizar essa situação, porque se for pelo Código Penal que nós temos, é mesmo que nada. Doutora Rita, eu queria agradecer muito pela sua presença aqui no Em Discussão. A gente certamente teria ainda muitos temas para destrinchar com a sua presença, que trata os assuntos de maneira tão clara, mas infelizmente nós chegamos ao fim. Queria lhe agradecer muito por ter vindo, ter nos ajudado a compreender melhor esse assunto tão complexo. Não, eu que agradeço, e é um tema que a gente trabalha diariamente. E a nossa proposta, quando a gente é entrevistado, é trazer o esclarecimento para a sociedade, trazer a realidade que é vivenciada. E eu queria aqui aproveitar e dizer às mulheres, olha, se estiver sofrendo violência, denuncia, peça para um parente denunciar, peça para o vizinho denunciar, liga o 190, liga o 197, não precisa nem se identificar e sai do ciclo da violência, porque nenhuma mulher merece passar por uma situação dessa. Toda mulher é digna de honra, é digna de respeito, é digna de toda consideração. Muito bem, nós vamos a um breve intervalo, nós vamos continuar falando sobre feminicídio no próximo bloco e também vamos trazer informações sobre o SOS Mulher Protegida. Voltamos já.